o que é uma coisa boa. Ou melhor, são duas coisas boas, que Deus é imutável, Deus não muda, e a segunda coisa boa é que nós somos mutáveis, nós mudamos, e isso é bom, porque é em nosso benefício nós mudarmos. E mudamos tanto, e vocês já vão ver para onde é que isto vai, que apesar de, assim, eu deixei o meu marido pensar que ele colaborou na escolha dos nomes dos nossos filhos. Mas quem escolheu o nome fui eu. Mas, para vocês perceberem que nós somos mutáveis, ao fim de 29 anos de casados, eu deixei o meu marido escolher o título da mensagem de hoje. Ai, o nome do cão. Que já não temos esse cão. Por que será? Mas os filhos temos. Pronto. Ok. E então, é acerca de fé, sim. E este assunto veio no seguimento da mensagem da semana passada. Estávamos a conversar e ele já me tinha pedido para ser eu a falar hoje. No entanto, não tinha dito, que ele nunca diz, fala disto ou fala daquilo, deixa sempre à minha consideração o que é para falar. E eu penso que é importante manter a linha de pensamento ou a série. Quando é que vamos parar de falar de fé? Nunca, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e quando nós falamos a palavra de Deus, estamos sempre a falar de fé. Mas pronto. Então o título da mensagem é Fé leva-nos a ser como Ele. O que é um assunto muito engraçado, sendo eu quem sou. É um assunto que sempre me fascinou. Ser como Jesus. É uma obra em progresso nas nossas vidas. Não é só na minha, é nas nossas vidas. E eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias em 1 de Pedro, no capítulo 1. Primeira de Pedro é uma carta que eu gosto mesmo muito de ler. E foi através de um versículo esta semana que veio ao meu coração de repente e por aí Deus orientou-me nesta palavra. E eu gostava que hoje tivéssemos um pouco, eu sei que é tudo irmãos que gostam de ler a Bíblia, portanto vamos ler muito a Bíblia, o que é ótimo, quanto mais da Bíblia, menos de mim. Ótimo, melhor ainda, e vocês bem podem dizer aleluia. Porque como já foi dito, a palavra de Deus, a verdade é que nos liberta. A verdade que nós conhecemos é que nos liberta. Então é importante lermos a Bíblia com olhos de ver. E antes de começarmos a ler, eu quero orar com vocês. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. A tua palavra se fez carne, habitou entre nós. E essa palavra foi-lhe dado o nome de Jesus, para que nós possamos olhar para Jesus e ver como tu pensas, como tu és, e o que tu queres fazer, e o que queres que façamos. Senhor Deus, eu te agradeço porque através de Jesus cremos em ti, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E eu te peço nesta manhã que tu abras os olhos do nosso entendimento, para que ao conhecermos-te mais, possamos amar-te mais, e ao amar-te mais, sermos transformados pela proximidade que esse amor nos dá diante de ti, Senhor. Querido Pai, que possamos, ao desvendar as maravilhas da tua palavra, os segredos e os tesouros da tua palavra,
que possamos ser transformados de glória em glória à imagem do teu Filho Jesus. Não para um dia, mas para aqui já nesta terra, sermos como Ele. Ajuda-nos a Tua Palavra e ajuda-nos o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 1. Vocês acompanham lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, que sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Podemos repetir comigo este versículo 9? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Em primeiro lugar, vocês têm calor? Não sei. Já está. Acho eu. Não sei. Eu estou a ver aqui o pessoal todo. Está um bocadinho de calor. Então, em primeiro lugar, eu quero vos dizer, só estes 9 versículos, Pedro fala aqui que nós fomos gerados de novo. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, somos gerados de novo e somos filhos de Deus. Passamos a ser adotados na família de Deus. E no versículo 3 diz que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ou seja, eu tenho esperança na minha salvação porque Jesus já ressuscitou dos mortos. Então eu quero que entendam o seguinte: a nossa salvação é passado, presente e futuro. E é isso que vamos ver hoje nas passagens que vamos ler. É passado, presente e futuro. É passado porque Cristo já ressuscitou dos mortos. Cristo já ressuscitou dos mortos e por isso somos salvos. É presente porque no presente nós somos salvos diariamente. E somos salvos do quê? Nós somos salvos do sistema deste mundo, da forma deste mundo viver. E no futuro seremos salvos porque ascenderemos com Ele quando Ele nos vier buscar. Ou, se morrermos, iremos receber um corpo glorioso e iremos estar com Ele. E venceremos a morte, porque Ele foi o primeiro a vencer a morte. A nossa salvação é passado, presente e futuro. E a que eu quero falar hoje não é a do passado, que temos vindo a falar quase desde há 1 ano e meio, mas quero-vos falar da do presente, daquela que é para ser feita, para acontecer diariamente na nossa vida. A salvação presente.
e não largando aí o lugar onde estão, não fechem a Bíblia, mas desatarracham um dedo, deixam aí em 1 de Pedro e vão até Romanos, capítulo 6. Romanos é umas páginas atrás, não muito longe. Romanos 6. Versículo 22, Romanos 6, 22. E se você quiser, há pessoas que, pronto, a Bíblia é sagrada, mas não há maior elogio para um escritor, para um autor de um livro, que é ver o seu livro nas mãos de alguém e rabiscado, com anotações. Isso é um orgulho. E eu creio que Deus também fica orgulhoso quando nós rabiscamos aqui a palavra de Deus no bom sentido. E se você for como eu, que gosta de fazer a sua própria concordância, em 1 de Pedro 1,9, que diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, pode colocar Romanos 6,22, que diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, hoje a nossa conversa, a salvação presente é, por outras palavras, a nossa santificação. É um assunto muito importante na palavra de Deus, como nós vamos ver. É um assunto que é claramente explicado na palavra de Deus. Então, agarrando aqui no versículo 9 de 1 de Pedro, diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Mas qual é a salvação que se está a referir aqui? A salvação passada, presente e futura. A nossa salvação presente tem a ver com a nossa alma. Porquê? Porque a nossa alma é o centro de todo o processamento do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e das nossas emoções. É na nossa alma que isso opera. E Deus quer salvar as nossas almas. Deus quer salvar o nosso centro de processamento, de pensamento, de vontade, de livre-arbítrio e de emoção. Para quê? Como diz a palavra de Deus em Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Através do quê? Através da transformação do nosso entendimento. Vamos continuar e eu vou saltar aqui alguns versículos e vamos para o versículo 13. Vamos entrar na forma como é que Deus nos santifica, ou como é que a nossa salvação é operada no presente. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pausa aqui. Para aqueles que estudam a Bíblia, quando nós lemos este versículo, o que é que vos lembra este versículo? Que versículo vos lembra este versículo? Ah lá, respondam. Eu vou ler outra vez. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, Efésios 6:14, que fala do quê? Da armadura de Deus. Da armadura de Deus. Então vamos analisar aqui este versículo. Isto hoje quase que é como ir à escola. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então vamos começar a dissecar aqui este versículo. Vamos fazer aqui uma autópsia. Não é autópsia porque a palavra está viva. Portanto, o que é cingir? O que é cingir? É apertar. É rodear. É atar.
é limitar, restringir, chegar-se muito, unir e seguir escrupulosamente. Cingir os lombos do vosso entendimento. Então, cingir é apertar uma coisa em roda, é ligar, é unir, é atar, é rodear, é unir-se, é chegar perto, é seguir escrupulosamente. E depois diz, os lombos do vosso entendimento. Eu não sabia que o nosso entendimento tinha lombos, mas afinal tem. E o que é que são lombos? Lombos é a região lombar. Onde é que é a região lombar? Esta parte. Esta parte é a parte essencial do nosso ser para muita coisa. Como, por exemplo, para o nosso equilíbrio. Por isso é que, por exemplo, quando há excesso de peso à frente, há uma pressão muito grande aqui nesta zona lombar e muita gente sofre de dores nesta zona, até na zona que às vezes diz que está com dores de rins, é a zona lombar. Porquê? Porque o excesso de peso à frente faz com que todo o excesso de peso que esteja à frente seja o dobro atrás, e por isso é que as pessoas têm dores. É importante estar saudável na zona lombar. Quando nós temos uma zona lombar saudável, nós temos uma vida mais saudável. Temos equilíbrio, por exemplo. Para nós andarmos, nós precisamos de equilíbrio. Eu comecei, há uns meses atrás, a fazer exercício em casa. A retomar a fazer exercício. E uma das coisas que aquela senhora explica, quando nós estamos a fazer exercício, nós temos de prender aqui esta parte, como quem faz assim, mas temos que continuar a respirar, não podemos ficar sem respirar, senão caímos para o lado. Falta de oxigênio também faz falta, não é? Então, nós prendemos esta parte aqui para obrigar o músculo a reagir. É a zona onde também temos o nosso diafragma, que utilizamos para falar, para cantar. Também utilizamos para respirar. Então, toda esta parte é extremamente importante para a nossa vida saudável. E quando, por exemplo, há uns meses atrás, eu estava aqui, ou onde eu estiver, a cantar, e se eu começasse a pular, eu ficava... e não conseguia cantar e pular. Mas, a partir do momento que eu comecei a exercitar a minha região lombar, ou aquilo que se chama o centro, ou o core, como se costuma dizer em linguagem mais atlética, né? Falam do core. A partir do momento que eu comecei a exercitar estes músculos, eu consigo cantar, saltar, sem perder o fôlego, sem perder o equilíbrio. E é isto, agora, isto não tem nada a ver, não quero que vocês fiquem a olhar para mim, mas que vamos para a palavra de Deus. O que é que isto quer dizer? Cingir os lombos do nosso entendimento. Nós temos de fortalecer a zona lombar, que é a zona vital do nosso entendimento. Temos de rodear, temos de atar, temos de unir, temos de seguir escrupulosamente. Para quê? Para que haja saúde, para que haja equilíbrio nesta parte. Porque se houver equilíbrio, eu digo esta parte, mas é no nosso entendimento, na nossa mente, no centro de processamento do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e das nossas emoções. E veja bem que eu volto a dizer, não sei se vocês já repararam, mas eu agora vou alertar que eu disse a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Que são duas coisas distintas, não são a mesma coisa. Eu posso ter vontade de fazer mal a alguém, tenho livre-arbítrio para o fazer, mas eu posso contrariar a minha vontade. Ok? Então, são coisas distintas. Estas 4 coisas estão no nosso entendimento. E é importante nós protegermos esta zona.
Por isso é que a Bíblia diz, em Efésios 6,14, para cingirmos o lombo do nosso entendimento, que é parte da armadura. A armadura de Deus na nossa vida. O que é entendimento? Já falei, mas vou-vos dizer que reunião que não tenha o significado em grego não é reunião, não é verdade? Entendimento significa dianoia, é a palavra dianoia, que significa pensar através de. Pensar através de. Significa compreensão, discernimento, meditação, reflexão, percepção, o dom da compreensão e a faculdade de pensamento. Deus quer que todos nós tenhamos a faculdade de pensar e o dom de discernir. Não é dom de discernir espíritos, é dom de discernir, porque muitas vezes há muita gente que diz que tem dom de discernir espíritos, mas tem muita falta de bom senso e discerne tudo menos aquilo que devia. Por exemplo, quando deve estar calada. Mas sabe dizer que o fulano tal tem uma aura escura e tem isto e aquilo à volta, mas não sabe estar com a boca trancada. Falta-lhe discernimento. Então, é preciso ter discernimento. E depois, o que é que a palavra de Deus diz? Por exemplo, você pode colocar aí, em Marcos 12:30, Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui: o nosso coração não pode amar aquilo que a nossa mente não conhece. E se nós não conhecemos mais de Deus e mais da sua palavra, nós não podemos amar a Deus. Depois, o que é que este versículo diz? Sede sóbrios. Sede sóbrios. Qual é o contrário de ser sóbrio? Embriagado. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser uma pessoa moderada. E eu achei engraçada esta definição do dicionário. Não há multiplicidade de imagens. Sede sóbrio é não há multiplicidade de imagens. Por isso, o profeta dizia para o povo, creio ser Eliseu que dizia: por quanto tempo cocheareis entre dois pensamentos? E quando Tiago diz para aquele que tem falta de sabedoria pedir a Deus, diz que não seja homem de mente dobre, com uma mente dupla. Não há multiplicidade de imagens. Ou é uma coisa ou é outra, não são duas ao mesmo tempo. Sede sóbrios. Não há multiplicidade de imagens sobre aquilo que... Ou eu acredito que Deus é bom, ou eu não posso acreditar aqui que Deus é bom e aqui vou dizer que Deus às vezes faz bem e outras vezes traz o mal. Eu não posso dizer aqui que Deus cura e aqui vou dizer que Deus trouxe uma doença para ensinar uma lição a alguém. Sede sóbrios. Não tenham multiplicidade de imagens na vossa cabeça. Deus é um só e é uma coisa só. Não são muitas. E o contrário é embriagado. E um embriagado vê sempre quê? A dobrar, a multiplicar. É uma pessoa sem equilíbrio. Por isso é que a gente, para testar se a pessoa está bêbada ou não, ou está um bocadinho tocada, manda fazer o 4. Viram logo que eu não estava, não é verdade? Manda-se fazer o 4 para ver o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que não é moderada, é excessiva em alguma coisa. Ou é excessiva a falar, ou então é excessiva no silêncio. Ou é excessiva na ação, ou é excessiva na inércia, em não fazer nada. É uma pessoa embriagada. Uma pessoa embriagada é uma pessoa alucinada. E, em sentido figurado, é uma pessoa sedenta. É uma pessoa que lhe falta sempre algo.
E a Bíblia diz: rodeia o teu entendimento. Pensa através de uma forma sóbria, de uma forma moderada, com uma imagem só na tua mente. E depois diz o quê? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que é esperar? Esperar não é como muitos de nós pensam que é ficar sentado, resignado, à espera de melhores dias. A Bíblia, o esperar que encontramos na Bíblia, o esperar é como Sara, tu vieste mesmo a calhar com a tua gravidez, porque nós podemos usar tantas vezes a Sara. Todos os domingos tem sido a Sara. A Sara está a esperar a Marta e o Simão. Está a esperar os gêmeos. Como é que ela está a esperar? Ela e o Diogo, obviamente. E até a Cristina e a família toda. Mas como é que ela espera? Ela estava assim, deixa ver se vou ter mesmo gêmeos. Com essa barriga ainda estás a pensar nisso? Não. Estás a esperar assim, do género, bem, vamos ver. Se eu tiver mesmo gêmeos, e se for um menino e uma menina, então depois eu vou preparar um lugar lá em casa, depois a gente arranja lá um cantinho. É assim que estás à espera de... Ela até já me confidenciou que a mala para ir para a maternidade já está no carro. Ela já está à espera da hora de ir. Isto para mostrar o quê? Que o esperar inteiramente na graça de Deus não é um esperar inerte, sem fazer nada, mas é uma espera ativa que nos leva à ação, a fazer algo. Porquê? Porque a esperança é algo que nós vemos lá ao fundo, que ainda não temos, mas vamos ter. Nós sabemos que os gêmeos estão ali, mas ali não vai ser o futuro deles. Eles têm de sair dali e vir cá para fora para viver a vida que Deus lhes deu. E esperamos ansiosamente o dia do nascimento deles, porque aí vai acontecer ainda mais coisas. Assim deve ser a nossa espera em Deus, na graça de Deus. É uma espera ativa, em que Ele se vai mover. E nós também nos movemos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E depois diz assim, inteiramente, 100%. De modo inteiro, de modo completo, não parcial, que tem a ver com o ser sóbrio, não ter multiplicidade de imagens. Eu não espero aqui, eu estou à espera em Deus. Mas disseram que se eu for ali, e fazer, e acontecer, e pedir, e uma cunha ali, e uma cunha acolá, e então eu vou e corro. Mas depois dizem, não, mas se fizeres assim e assado, e eu corro outra vez. Então, mas o que é que eu acreditei aqui? Eu estava a esperar aqui no quê? No que é que eu estava a esperar aqui? Mas já me disseram tanta coisa. Lá está. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. E aqui está todo o ponto. Na revelação de Jesus Cristo. E chegamos ao meio, que é, tudo isto não é possível se nós não tivermos revelação de quem o Senhor Jesus Cristo é. E por isso precisamos conhecer, e como diz lá em Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda está próxima. E dito isto, o que é preciso? Vamos continuar. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pela vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Antes de prosseguir, eu vou só ressaltar aqui algumas indicações da palavra de Deus. No versículo 15, ou melhor, no versículo 14, fala de não nos conformarmos com concupiscências, este palavrão, que significa apetites descontrolados da nossa carne, que antes havia na nossa ignorância. Quando nós não conhecemos, somos ignorantes. Não sabemos. E não há mal nenhum enquanto somos ignorantes. Mal é rejeitar o conhecimento e não procurar conhecer. Então, havia coisas que fazíamos e que nos rendíamos a fazer quando éramos ignorantes. Mas a palavra de Deus diz, mas agora que já não somos ignorantes, é o que Pedro está a pressupor, agora que já não são ignorantes, não se conformem, não adotem essa forma de viver. Versículo 15 diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. No quê? Santos como? Em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Nós só vivemos de uma maneira, é ao domingo, bem apresentados, as senhoras todas bem maquilhadas e com um ar satisfeitíssimo, a vida vai bem, aleluia, eu amo toda a gente. Nós não vivemos todos os dias ao domingo. Vivemos de segunda a sábado também. E o que é que a palavra de Deus diz? Diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Lá em casa, quando acordamos e vemos as pessoas lá de casa, de que forma é que reagimos? De que forma falamos? Por exemplo, quando vamos trabalhar, de que forma trabalhamos para o patrão? De que forma nos relacionamos com os nossos colegas? De que forma nos relacionamos com quem nunca conhecemos na vida e nos cruzamos todos os dias nos transportes, no nosso prédio, na nossa rua? De que forma tratamos essas pessoas? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E não apenas ao domingo. Diz assim, no versículo 17 diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu sei que eu já disse, mas eu acho que a repetição faz bem. Faz-me bem a mim, então vocês levam com a repetição também. O que é o temor? Temor não é ter medo de Deus. Temor a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Agora atenção, Deus não odeia ninguém. O que é que eu estou a falar? Quando nós amamos a verdade, odiamos a mentira. Quando nós amamos as crianças, odiamos a pedofilia. Quando nós amamos a justiça, odiamos as injustiças feitas que nós vemos e que presenciamos diariamente. Isso é ter o temor a Deus. Agora, vamos continuar no versículo 22. Pedro estava a dizer que através de Jesus acreditamos em Deus
que ressuscitou Jesus dos mortos, lhe deu glória para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus. Versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. E eu agora vou fazer só uma pausa aqui neste versículo. Este versículo, aos vossos olhos, é fácil ou é difícil? Muito difícil. É ou não é verdade? Vamos falar a verdade, irmãos? É difícil, certo? É difícil. Eu também considero que é difícil. Mas sabe uma coisa? Não é impossível. Sabe porquê? Porque se Deus nos diz que é possível, é porque é possível. Deus não é mentiroso. O que é necessário? A nossa ação. Porque Deus já preparou tudo, já fez tudo para nós usufruirmos. Então, no versículo 22, vamos ver. Purificando as vossas almas, ou as nossas almas como? Como é que a nossa alma, o centro da nossa vontade, o processamento do nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e as nossas emoções são purificadas na obediência à verdade? Quando eu e você obedecemos à verdade, a nossa alma é purificada. Quando nós obedecemos à verdade, os nossos pensamentos são purificados. A nossa vontade é purificada. O nosso livre-arbítrio é purificado. Quando nós obedecemos à verdade, as nossas emoções são purificadas. Sabe de que forma? Eu vou explicar claramente com exemplos. Quando a nossa alma, quando as nossas emoções são purificadas pela palavra, quando alguém passa por mim e não me fala, eu não considero que aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, ou que aquela pessoa é antipática, ou que aquela pessoa tem o rei na barriga e o nariz empinado. Porque a palavra de Deus purifica a minha emoção e o meu processamento de pensamento para se calhar pensar, se calhar aquela pessoa passou uma má semana e está a ter uma dificuldade e não tem ninguém que a ajude. E se calhar precisa, é que eu pergunto se posso orar por ela, ou se posso dar um abraço, ou se posso até, olha, deixá-la em paz e ir orar no meu quarto por aquela pessoa. Senhor, vê o que ela tem, abençoa, dá o que ela precisa. E é isto que a obediência à verdade faz na nossa mente, no nosso processamento de pensamento, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e das nossas emoções. A palavra de Deus nos purifica. Sabe como? Quando Jesus, pregado lá naquela cruz, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Sabem muito bem aquilo que estão a fazer. Mas um coração puro, como diz aqui a palavra de Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. É isto, é não ver mal nas atitudes, nas palavras de outra pessoa. E Jesus é o nosso exemplo, com um coração puro. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas nós, ou eu, quando alguém me faz mal, eu digo: Pai, não lhes perdoes porque eles sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer. Mas eu não quero dizer isso. Mas às vezes passa-me pela cabeça. E o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de ser obediente à verdade, porque a obediência à verdade vai-me purificar. E hoje eu pensei isso, mas eu vou a Deus e eu digo: Senhor, eu quero que a Tua verdade me purifique a alma, a forma como eu penso e como eu reajo emocionalmente a esta situação. Eu quero ser obediente, eu quero que Tu me purifiques. E por isso eu rejeito
este tipo de comportamento, este tipo de pensamento, este tipo de emoção não vem de ti. A tua palavra diz para eu perdoar. Eu quero perdoar. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar. Como é que nós conseguimos ter um coração puro? Não nos enganando a nós mesmos com falsos discursos. E isto é a coisa mais difícil, porque por isso é que a palavra de Deus diz: se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não nos julgamos. Porque nós somos sempre boas pessoas. Mas eu estou hoje aqui para dizer que nem eu, nem você, nós somos boas pessoas. Ai não, mas eu não desejo mal a ninguém. Certeza? Nem assim milésimo, fração de milésimo de segundo nunca lhe passou, depois de ser crente, ter sido gerado de novo, salvo, nunca lhe passou um desejo assim de que aquela pessoa talvez merecesse outra coisa que não a bênção de Deus? Porque nós ainda estamos no processo de salvação ou de santificação, como quisermos chamar. Há gente que tem pavor à santificação, diga, mas é uma coisa tão bonita. É bonito nós nos expormos assim à palavra de Deus. Por isso é que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Será que nós temos coragem de dizer a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau? E quando Deus vai começar a dizer: tchau. Será que nós damos tempo a Deus nos mostrar onde é que está o caminho mau no nosso coração? Onde é que o nosso coração não é puro? Nós só vamos conseguir purificar o nosso coração se deixarmos a palavra de Deus nos purificar. Como? Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Meus irmãos, meus amigos, meus queridos, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível. Você, se quiser ouvir palavras motivacionais, se quiser ler livros que nos ajudam, eu leio livros que me ajudam a criar bons hábitos. Eu leio coisas que me ajudam a melhorar, a ser uma melhor pessoa. Mas tudo isso é corruptível. Um dia devia ser assim, mas passado 4, 5 anos já vem outro com uma técnica nova que já não é bem assim, é mais ao lado. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus é imutável, porque a palavra de Deus é tal e qual o Deus que a falou. Imutável, não muda. E nós podemos vir com confiança à sua palavra para sermos gerados por uma semente que é incorruptível. E quando nós deixamos aquilo que é incorruptível inundar o nosso ser, também nós daremos frutos incorruptíveis, fruto que permanece para sempre, como disse Jesus em João 15. E o fruto que permanece para sempre, meus amigos, eu não sou contra, ninguém aqui é contra, toda a gente habita numa casa, mas o fruto que não é corruptível, não é uma casa nova, não é um carro, não é uma posição profissional, não é uma posição social, não são as roupas que nós vestimos, tudo isso é corruptível e vai cá ficar. Mas o que é incorruptível é o que nós somos. É o que nós somos e de que forma atingimos as pessoas à nossa volta. Não interessa, eu posso ser um pintor e dizer, mas pintar casas, isto não é dignificante para Deus porque lá em cima não vai haver pintura.
Mas quando eu trabalho na pintura, e ao fazer um bom trabalho de pintura, eu encho a alma de alegria de uma outra pessoa que vai usufruir do meu trabalho, isso glorifica a Deus. Isso é eterno. Isso é eterno. Vocês têm paciência? Só mais um bocadinho. Capítulo 2. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Há outras traduções que ainda acrescentam calúnia, difamação e discurso de ódio. O que é que Pedro está aqui a dizer? Deixando, pois, toda a malícia. Quem é que deixa? Nós temos que deixar a malícia, o engano, fingimento, inveja, murmuração, calúnia, difamação, discursos de ódio. E o que é que devemos fazer? Não é só deixar. E agora? Agora, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nós fomos de novo gerados, mas há um crescimento que nos aguarda. Deus aguarda o crescimento dos seus filhos através da sua palavra, para nós deixarmos as coisas deste mundo. Mais atrás, Pedro falava acerca da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos pais. E isto não tem a ver apenas com coisas religiosas. Porque eu comia não sei o quê, ou à sexta-feira depois não comíamos a carne. Não é só disso que está a falar. É a vã maneira de viver. Os valores que os nossos pais muitas vezes nos passaram não são os verdadeiros valores. E nós precisamos de atender aos valores que Deus nos dá para crescer. E eu quero finalizar convosco lendo a partir do versículo 18 do capítulo 2. Diz assim: ou melhor, vou-vos ler o 11 e depois vamos para o 18. Diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu quero só lembrar o seguinte, igreja: nós não somos habitantes permanentes desta terra. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Não haja como se isto fosse a sua casinha. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Nós somos forasteiros aqui. E as concupiscências carnais combatem contra a nossa alma. Aqui há pouco foi falado acerca de princípios. O princípio da generosidade, por exemplo. E sabemos que o espírito do consumismo é o espírito que habita este mundo, que combate contra a nossa alma. Porquê? Porquê é que eu vou dar a fulano se eu preciso de comprar um casaco novo? Porque eu tenho cor-de-rosa, amarelo, verde, azul, mas não tenho vermelho e preciso de comprar o vermelho. Porquê é que eu hei de dar e ajudar a comprar coisas lá para casa daquela pessoa que está com fome se eu também preciso de comprar comida lá para a minha casa? Mas se calhar nós compramos, sei lá, 4 pacotes de arroz por mês para a nossa casa e se calhar conseguíamos viver com 2 e dar os outros 2 àquela pessoa que naquele momento está a precisar. Não, mas a mim pode-me faltar. Então é melhor eu não dar. O
que é para não me faltar a mim. Esta é a maneira de viver do mundo. E isto combate contra a nossa alma, contra o espírito de generosidade que Deus quer que sejamos. Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Queridos irmãos, é o seguinte: Deus é o nosso pastor. Este bispo significa que ele é o guardião das nossas almas. E a palavra de Deus é bem clara, no versículo 21, que seja este o mote da nossa vida, que Cristo deixou-nos o exemplo e que assim como Ele fez, sigamos as suas pisadas. Deixando que a fé nele, na sua palavra, que é a verdade, nos transforme a fazermos como Ele, a sermos como Ele. A conseguirmos ter a boca calada quando nos apetece falar. Mas como Cristo, quando foi injuriado, Ele não injuriou. Quando Ele foi ameaçado, Ele não ameaçou de volta em vingança. Porque Ele disse a Pedro: ó Pedro, guarda a tua espada. Achas que eu não podia pedir ao meu Pai para me mandar uma legião de anjos? Não é assim. Não é assim. E porquê é que Cristo fez isso? Para nós vermos como é para ser feito, para seguirmos as suas pisadas. Não tenhamos dois pensamentos. Não tenhamos pensamentos de vingança e pensamentos de perdão. Não é possível. Cinja os lombos, ate o seu entendimento a isto. Deus me chamou para perdoar. Deus me chamou para amar. Deus me chamou para falar bem, não para ser malicioso, não para ser fingido, mas para ser verdadeiro, para andar na justiça de Deus, para falar não um discurso de ódio, mas um discurso de amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E termino como os apóstolos muitas vezes terminavam a dizer: há muito ainda para dizer. Não chegamos lá. Eu não cheguei lá, mas uma coisa eu sei: se nós purificarmos a nossa alma à obediência à verdade, seremos cada vez mais parecidos com Ele. E isso é que é a nossa chamada. Isso é que é a nossa chamada, é ser como Ele. Amém?